noite, meu nome é Ítalo Monteiro, estou participando do Prevup 2020 da Universidade de Pernambuco e especificamente na área da biologia. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o reino plant, o reino vegetal, o reino das plantas, como pode ser encontrado também. Vamos lá? Pessoal, para entendermos melhor, nós precisamos voltar no tempo e saber a origem da palavra reino plant, ou pode ser chamado de reino plantae. A origem da palavra começou lá em Linneu em 1753. Assim como outros pesquisadores da época, Linneu acreditava na existência de 3 reinos, que eram o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. Então, tudo que crescia indefinidamente e que não comiam, eles classificavam como um vegetal. Tudo que comia e que crescia definidamente, eles classificavam como um animal. Era uma classificação muito generalizada e hoje nós sabemos que é bastante diferente, como por exemplo, as algas aquáticas e os fungos, eles eram classificados como do reino vegetal na época de Linneu. Mas hoje nós sabemos que os fungos possuem um reino próprio e as algas são classificadas como protistas. É uma dúvida muito recorrente sobre as algas serem classificadas do reino vegetal. Não, pessoal, as algas elas não são vegetais. Elas são classificadas no reino protista, beleza? Porém, gente, esses estudos de Linneu foram de grande importância porque o sistema moderno de denominação dos seres vivos começou lá com esse naturalista sueco, no século XVIII, que é o sistema hierárquico taxonômico, que vai do menos específico, ou seja, o reino, que vai abranger todas as espécies, todos os organismos que possuem características típicas do reino, até a espécie, que é o mais específico. Cada espécie possui apenas um nome. Beleza? E atualmente, pessoal, o reino plant ele é constituído por um conjunto de organismos que possuem algumas características em comum. E quais são essas características? A primeira delas é que todas as plantas elas são multicelulares, ou seja, formada por várias células. E essas células elas são eucarióticas. A gente sabe que existem células eucarióticas e procarióticas. As células eucarióticas, além de possuir diversas organelas, elas possuem o seu DNA bem armazenado por uma membrana nuclear, um envoltório nuclear. Enquanto as células procarióticas, o seu DNA ele não é armazenado por esse envoltório nuclear. Ele é mais disperso dentro da célula, beleza? Então, os organismos são multicelulares e formados por células eucarióticas. Em relação ao hábito desses organismos, eles são principalmente terrestres. Porém, algumas plantas elas desenvolveram adaptações para o ambiente aquático, para sobreviver no ambiente aquático, como é o caso dessa baronesa, em que ela tem hábito flutuante sobre a água. Então, dá para entender que parte da planta está submersa e parte da planta fica sobre a água para realizar a fotossíntese, que vamos falar mais para frente. Outra característica do reino vegetal é a presença dos vacúolos. Os vacúolos, essa estrutura aqui, é uma estrutura de armazenamento, tendo como sua principal substância a própria água. Outra característica é que as células elas apresentam uma parede celular formada por celulose. A gente sabe que a célula eucariótica ela apresenta uma membrana citoplasmática. Além da membrana citoplasmática, as células vegetais elas vão ter uma parede celular, que é como se fosse mais uma estrutura de proteção, que a gente pode ver nesse esquema aqui.
a parede celular formada por celulose. Além disso, elas apresentam organelas celulares membranosas, como por exemplo os cloroplastos. Dentro desses cloroplastos vão ter as clorofilas. As clorofilas elas são pigmentos que vão ajudar na fotossíntese e também vão dar a coloração verde e outras colorações, que existem vários tipos de clorofilas. E a reserva energética dos vegetais é em forma de amido. É uma característica do reino também. E outra característica bastante importante do reino é a forma de nutrição desses organismos. De forma geral, a grande maioria são organismos fotossintetizantes, ou seja, elas utilizam a fotossíntese como a sua principal forma de nutrição. A fotossíntese é aquele processo em que a planta absorve a energia solar, transforma em energia química e essa energia química é utilizada para a produção da glicose. Com isso, para isso acontecer, ela precisa absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio no ambiente. É aquele processo que a gente chama que a planta ela produz o seu próprio alimento através da energia solar. Existem algumas exceções, algumas plantas que no processo evolutivo elas sofreram algumas modificações, como por exemplo essa plantinha aqui, só essa aqui, tá gente? Essa daqui é outra planta. Essa plantinha aqui chamada de erva de passarinho, ela é uma planta parasita, ela germina aqui no tronco de outra planta e consegue absorver água e nutrientes dela. Também tem um caso das plantas carnívoras, na qual ela consegue obter a sua nutrição através da captura, nessas folhas modificadas, capturas de insetos e pequenos outros animais. Mas elas não perdem totalmente a capacidade de fazer fotossíntese. Porém, no momento, elas estão se nutrindo de outra forma. Então, pessoal, outro ponto importante do reino é em relação à reprodução, que é sobretudo sexuada, ou seja, vai haver a troca dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Esse ciclo ele é dito como alternância de gerações, porque ele vai ter uma geração haploide, ou seja, N, vai ter geração haploide através dos gametas masculinos e gametas femininos. Essa geração também é chamada de gametófitos. Vai ser uma parte do ciclo da planta que ela vai ser haploide, ou seja, vai ter a quantidade de DNA reduzido. A partir do momento em que os gametas fecundam, eles vão se tornar o quê? 2N. Se é haploide, eles são N. Quando elas fecundam, eles se transformam em 2Ns, chamado esporófito diploide. Então, a alternância de geração significa isso, porque em um momento eles vão ser gametófitos haploides, com a quantidade de DNA reduzido, e em outro momento eles vão ser diploides, ou esporófitos 2Ns. E todos os grupos de plantas do reino, eles vão seguir, de forma geral, esse ciclo aqui. Eles vão ter uma parte gametófitos, Ns, e vão ter uma fase de vida também esporófito, 2Ns. Mas também, algumas plantas ela possuem a reprodução assexuada, ou seja, não há a troca dos gametas, não vai haver a fecundação dos gametas. E como acontece? É através de brotamento, como por exemplo, essa planta aqui, e aconteceu um brotamento aqui. Então vai ser uma reprodução vegetativa, elas são através por botões vegetativos ou por gemas. E pessoal, atenção para essa característica aqui que é bastante importante. A gente diz que é a característica unificadora do reino Plantes.
que é a ocorrência de um embrião multicelular macrotrófico. O embrião é aquele processo que a gente falou anteriormente. Após a fecundação, vai haver um embrião multicelular formado por várias células macrotrófico. O macrotrófico significa que ele vai ser dependente nutricionalmente da planta mãe. Vai ser um embrião dependente da planta mãe. E esse processo de dependência a gente vai encontrar em todos os grupos de plantas, desde as mais basais, que são as briófitas, até as angiospermas. E esse processo do embrião ser dependente, o embrião multicelular dependente da planta mãe, macrotrofia, ele constitui o termo embriófitas. Então, se vocês encontrarem em alguma questão esse termo embriófitas, está se referindo a plantas, porque o termo é sinônimo de plantas. E finalmente, pessoal, chegamos na parte em que vamos entender os 4 grupos de plantas que fazem parte, que constituem o reino vegetal, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Cada grupo desse tem uma característica típica em que a gente vai aprender a diferenciá-los. Essa estrutura aqui, ela é chamada de cladograma. Esse cladograma é muito típico a gente encontrar em questões de Enem e de vestibulares. Então, vocês precisam entender esse cladograma. E como é? Vocês têm que imaginar uma linha do tempo. Aqui é uma linha do tempo, em que cada seta dessa significa uma característica nova que foi surgindo. Então, por que a alga verde está aqui, se ela não é classificada como do reino vegetal? A alga verde, ela é dita que ela acredita-se que provavelmente ela é o ancestral de todas as plantas que conhecemos. Ou seja, a alga verde marinha, a partir dela, todas as plantas elas conseguiram evoluir e ocupar o ambiente terrestre. Então, todas essas quatro elas ocupam o ambiente terrestre, enquanto a alga verde ela não ocupa, ela é totalmente marinha. Agora vamos entender as características. Como eu falei, isso daqui é uma linha do tempo. Então, quando as plantas ocuparam o ambiente terrestre, surgiram o quê? Surgem os embriões pluricelulares. Foi aquele slide que eu falei em que os embriões multicelulares ou pluricelulares macrotróficos, em que o embrião ele vai ser dependente da planta mãe. Então, todas essas plantas aqui, elas possuem essa característica, é uma característica basal. Todas essas plantas elas possuem. E o primeiro grupo de plantas são as briófitas. Elas são representadas pelos musgos, aquelas plantinhas que a gente encontra em locais úmidos e sombreados. E qual é a característica principal das briófitas? Deixa eu colocar aqui. As briófitas, elas não possuem vasos condutores. Ou seja, aqueles vasos condutores de xilema e de floema, elas não estão presentes aqui nesse grupo. E como é que a célula se nutre se ela não possui vasos? Através de comunicação entre as células. Uma célula vai passando nutrientes para a outra através de osmose. E assim ela consegue se nutrir. Já que ela não tem vasos condutores, elas vão ser plantas bastante pequenas e elas vão depender muito da água para a reprodução. Elas também não vão possuir caule e nem folhas. Elas apresentam estruturas semelhantes com os chamados de folídeos e caulídeos. E elas necessitam da água para a reprodução, porque elas se reproduzem através de esporos. Elas não possuem flores, nem sementes e nem fruto. Elas se reproduzem por esporos. Então, a gente subindo aqui,
surgiu outra característica, que foi o aparecimento de vasos condutores. Notem que dessa seta aqui, dessa característica para cima, todas as plantas elas possuem essa característica de vasos condutores, enquanto as briófitas elas não possuem. É uma característica em que as pteridófitas, representada pelas samambaias, só um minuto, deixa eu colocar um ponteiro. As pteridófitas, representadas pelas samambaias, elas apresentam vasos condutores e, além disso, elas também possuem caule e folhas maiores. Subindo aqui, surgiu outra característica nesse cladograma, que foi o quê? O aparecimento das plantas com sementes e com o pólen. Então, dessa característica para baixo, nenhum desses grupos, nem as briófitas, nem as pteridófitas, elas apresentam as sementes. Só o que? As gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas, como eu estava falando, elas são representadas pelos pinheiros de Natal e pelas araucárias, que são plantas típicas do sul do Brasil. Essas plantas, apesar de ter vasos condutores e sementes, elas não possuem fruto, aquele fruto carnoso que cobre a semente, e também não possui a flor. Mas é uma característica muito importante, que é o quê? O grão de pólen. E o que é o grão de pólen? O grão de pólen é uma cápsula que ela vai recobrir o gameta masculino. Essa cobertura no gameta masculino vai proteger e vai tornar essas plantas independentes da água. Como, por exemplo, as briófitas e as pteridófitas, elas são dependentes da água para a reprodução. Mas as gimnospermas e as angiospermas, elas são independentes da água, porque o grão de pólen, ele protege o gameta masculino, protege e permite com que ele se transportem para outras plantas sem precisar do auxílio da água. Então, subindo aqui, apareceram os frutos e as flores apenas nas angiospermas. Então, toda vez que a gente observar fruto, flor e semente, não, se você observar só uma flor e uma planta, pode ter certeza que é o quê? Uma angiosperma, que são plantas altamente diversas e abundantes. Elas possuem várias características adaptadas e sofisticadas. São as plantas que a gente mais encontra por aí. Então, tem fruto, flor e semente, angiospermas. Vamos no resumão aqui. Tem todas as características, mas não apresentam flor e nem o fruto, gimnosperma. Não apresentam flor, nem fruto e nem sementes, porém apresenta vasos condutores, pteridófitas. E as briófitas, que não apresentam vasos condutores, nem flores, nem frutos, e reproduzem através de esporos, são as briófitas. Aqui a gente está falando das plantas vasculares ou traqueófitas. Pode ser chamada também de traqueófitas em alguma das questões. Então, plantas vasculares, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Plantas avasculares, que não têm vasos, briófitas. Plantas com sementes ou espermatófitas, daqui quem tem semente é qual? Gimnospermas e angiospermas. Não tem sementes, briófitas e pteridófitas, que reproduzem através dos esporos. Aqui eu acredito que dá para entender, né? Tá tudo beleza. A característica basal, que foi o surgimento dos embriões pluricelulares e o domínio do ambiente terrestre. A partir das briófitas, elas já conseguiam dominar o ambiente terrestre. Várias questões do Enem, elas abordam essa parte, que foi do domínio do ambiente terrestre.
Porém, ela dominou o ambiente terrestre, mas elas ainda necessitam da água para reproduzir, enquanto as gimnospermas e as angiospermas, através do grão de pólen, elas não precisam mais da água para se reproduzir. Então, galera, eu sei que é bastante informação, bastante características, mas eu adicionei algumas questões que a gente pode trabalhar e saber como esses conteúdos são vistos nas provas de Enem e também de outros vestibulares. Então vamos lá dar uma olhada e responder. Beleza? Então, pessoal, vamos lá praticar. Vocês vão ver o quanto é fácil, mesmo sendo bastante assunto, mas o vestibular ele não vai exigir tantos detalhes. Essa questão aqui de 2019. Um organismo multicelular fotossintetizante que possui sistema vascular e não possui frutos ou sementes é uma alga? Não, já corta a alga aqui. Uma briófita, a gente vai cortar a briófita porque ela não possui sistema vascular. Então aqui já é cortada. Uma pteridófita, vamos ver, pteridófita é multicelular, é fotossintetizante, possui sistema vascular e não possui frutos e nem sementes e também nem flores. Aqui a resposta já é letra C, né? Pteridófita. As gimnospermas, elas possuem a semente, perdão. Elas possuem a semente, mas elas não possuem o fruto e nem a flor. E as angiospermas, elas possuem fruto, semente e flores. E vamos de resposta letra C. Essa outra questão aqui também bastante simples. Vamos lá. As briófitas e pteridófitas apresentam várias características em comum, mas também diferem em muitos aspectos. Assinale a característica que pertence a apenas um desses grupos de planta. Letra A. Crescer preferencialmente em solos úmidos e sombreados. As duas possuem. Necessitar de água para reproduzir-se. Lembra que eu falei que as duas necessitam da água para reproduzir. Não ter flores, sementes ou fruto. Também já repeti várias vezes que elas não têm. Ser criptógama. Criptógamo é um nome dado a plantas sem sementes. Então as duas não possuem sementes e são criptógamas. Letra E. Ser portadora de tecidos de transporte. A gente sabe que tecido de transporte é uma característica que a pteridófita tem, mas a briófita não tem. Ela não tem vasos condutores. Então a resposta é letra E. Essa questão do Enem 2019, ela nos mostra algumas características que foram surgindo nos milhões de anos. Então, a gente falou anteriormente dessas características. Por exemplo, a número 1, embriões protegidos no gametófito. 2, tecidos condutores verdadeiros. 3, formação do tubo polínico. 4, polinização pelo vento. 5, produção de frutos. E ela quer saber, o objetivo é qual dessas características fez com que as plantas dominassem completamente o ambiente terrestre, permitiu essa conquista. A gente falou que a característica que permitiu a conquista foi a formação do grão de pólen. Foi uma característica que surgiu a partir das gimnospermas e em seguida nas angiospermas. Mas ele não menciona grão de pólen na questão. É justamente essa parte que eu não cheguei a comentar, que é a formação do tubo polínico. O grão de pólen, quando ele chega próximo ao gameta feminino, ele forma um tubo e esse tubo vai servir de passagem para as células masculinas até fecundar a célula feminina. Vai ser um tubo mesmo de transporte dessas células até acontecer a fecundação. Então, a formação do tubo polínico e a aquisição do grão de pólen
foi a característica evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre. Ou seja, resposta letra C. Essa questão do Enem 2012, ela é muito clássica porque ela sempre aborda esse cladograma que representa os grupos de plantas e suas características evolutivas que foram surgindo a partir do tempo, né? Então, a questão dá um enunciado principal sobre a evolução das plantas e ela pergunta: a estrutura adaptativa apresentada contribuiu para a maior diversidade genética. Então, o objetivo é saber qual dessas estruturas contribuiu para uma diversidade genética maior. Então, vocês podem dar uma pausa para eu não me prolongar muito e em seguida eu vou falar a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra C, o grão de pólen, que garantem a polinização cruzada. A gente sabe que o grão de pólen é aquela cápsula protetora que vai armazenar os gametas masculinos. Então, imagine uma planta, ela produz milhares de grãos de pólens. E outra planta, da mesma espécie, ela vai produzir mais outra quantidade de grão de pólen. A partir daí, uma pode fecundar a outra. Isso se chama de fecundação cruzada. Isso se a planta ela possui os dois sexos no mesmo indivíduo. Isso garante que a planta consiga polinizar vários indivíduos que estão ao redor dela, fazendo com que haja uma maior diversidade genética. E nas outras alternativas, eles falam que características verdadeiras, porém, em relação à diversidade genética, sem dúvida, é o grão de pólen. O grão de pólen ele garantia uma maior capacidade da planta se cruzar com outras da mesma espécie. Ok, pessoal, essa questão aqui também é bastante simples. É apenas necessário a gente saber as características dos grupos vegetais. Okay? Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças em que esses animais são vetores. Okay? Em compensação, teríamos grandes problemas, como a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para a polinização, que é o caso das... Letra A, algas, nada a ver. Briófitas também nada a ver, que briófitas não participam de polinização. Pteridófitas, nada a ver também. A gimnosperma possui grão de pólen, porém as gimnospermas elas não necessitam dos insetos para a polinização, apenas as angiospermas, como por exemplo as abelhas. As abelhas elas são insetos polinizadores. Elas são atraídas pelo néctar das angiospermas que possuem o fruto, né, e as flores. Letra E. Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero gravar mais algum material em breve. E a aula ela foi baseada nesse livro aqui de Biologia Vegetal, que é o chamado O Raven. E qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail ou comentar no vídeo abaixo. Então, valeu, até a próxima.